Ela gritava o que ninguém queria ouvir. Hoje é dia da gente falar dessa artista que transformou dor em performance, tabu em poesia e loucura em arte pop. Hoje é dia da gente falar da Jun Togawa. Oi, eu sou a Ri, cineasta publicitário, e sejam bem-vindos ao Claquete de Papel, projeto onde eu falo de cinema, música, quadrinho, animes, tudo que eu tiver interesse. Antes da gente começar, de praxe, você já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, se possível ser membro. Enfim, você vai estar ajudando demais esse projeto. Recentemente, os membros ajudaram a decidir um tema de um vídeo que vai sair muito em breve, mais notícias daqui a alguns dias. E também você pode mandar um pix ou um valeu demais, isso vai ajudar demais o meu projeto aqui, que é 100% autoral. E eu tô aí com os projetos de ir pro Anime Friends, então quem puder estar ajudando aí nesse projeto vai ser de muito grado. No mais, também, se possível, vote em mim no prêmio IBEST. Eu tô concorrendo lá, influenciador de cultura e arte, o link tá no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos conhecer a arte subversiva da Jun Togawa. Jun Togawa nasceu em Tóquio em 1961 e ela cresceu ouvindo muitas músicas tradicionais como enka e música clássica. A sua infância à primeira vista parecia tranquila, típica de uma classe média, porém o pai dela era um cara extremamente complicado. Eu acho que a chave pra gente entender um pouco mais sobre essa artista é entender um pouco da relação complexa que ela teve com a sua família. Afinal, em algumas entrevistas ela já disse que o pai dela chegou a persegui-la, brigava demais com ela, e era uma coisa que a mãe e o pai dela não faziam tanto com a irmã dela, a Kyoko. Eu não quero me aprofundar aqui muito na vida pessoal dela, porque eu prefiro falar da obra, mas eu acho importante falar que isso ajudou a moldar ela enquanto artista. Inclusive, depois de um momento que ela teve uma crise de pânico, porque aparentemente o pai dela trancou ela num quarto, foi uma situação dessas, depois de ter perseguido ela. Porém, achei algumas informações contraditórias, algumas dizendo que ela saiu de vez de casa, algumas dizendo que ela voltou em um certo momento. Mas o que importa é que durante a infância, ela e a irmã dela, Kyoko, fizeram teatro. As duas tinham aquela coisa que queriam ser atrizes, mas aparentemente os holofotes iam todo para Kyoko. Kyoko Togawa, inclusive, virou uma modelo bem reconhecida, chegou a lançar algumas músicas. E ela era mais padrãozinho do que o Japão esperava, né, de uma feminilidade performática na década de 60, 70. E bizarramente a família dela também, os pais dela chegaram a falar pra ela, tipo, que apoiavam mais a Kyoko, afinal a Kyoko tinha talento. Porém, de acordo com algumas entrevistas que eu achei, a Jun teve um momento em uma certa audição que as pessoas ficaram tão impressionadas com ela, a primeira vez que olharam pra ela, e ela nunca mais quis perder esses holofotes, da forma que fosse necessário. Jun foi se mostrando uma artista mais peculiar, uma artista mais subversiva, tal qual foi a Yoko Ono na sua época, ou até depois a Björk. Ela foi essa coisa que queria quebrar o padrão do que era estabelecido naquela época. E óbvio, eu já falei de diversos artistas que quebraram o padrão da indústria, inclusive eu acho que é isso que torna a arte tão necessária para a vida, sabe? Porque os artistas ajudam a mudar o status quo, então alguns deles eu já falei aqui, como Akira Nakamori ou Atarashi Gakko. Vão conferir depois os vídeos deles, porque eu acho que vocês vão gostar. Nesse início de carreira, a Jun inclusive conseguiu alguns papéis pequenos em séries e filme, porém foi frequentando um bar de música punk que ela viu uma oportunidade surgir. E lá no início da década de 80, com seus 19 anos, Jun Togawa participou da banda Homeless, que ela fazia back vocal. Essa banda foi uma das pioneiras do tecnopop japonês, então elas têm uma certa relevância e tal, mas a Jun queria mais, a Jun queria criar os seus próprios projetos. E assim ela criou um projeto muito incrível que é o Guernica. Esse projeto constituía em 3 artistas do teatro experimental, incluindo a Jun, que faziam performances artísticas que misturavam sons que remetiam ao Japão imperial com uma estética avant-garde, sabe? Tipo uma vibe bem experimental mesmo. Porém, o projeto não durou muito inicialmente, acabando em 82, mas eles voltaram lá no final da década de 80 para mais umas apresentações. Depois a gente vai falar sobre eles de novo, mas guardem esse nome, o Guernica. Porém, foi na sua carreira solo, iniciada em 84, que Jun Togawa começou a realmente falar para o mundo o que ela sempre quis dizer.
Ela nesse início ajudou a formar a banda Iapos, que tinha alguns membros da Hallmans, que eu falei, e acabou que se tornou a banda que a acompanharia em sua carreira solo, e ela também assinava coisas como Iapos. Teve momentos que era Juntogawa e The Iapos, logo no primeiro álbum, mas tinha os momentos que era só Iapos. A Juntogawa e a Iapos tinham uma relação meio de osmose, sabe? Era difícil de separar em alguns momentos na carreira. E já no seu primeiro álbum solo, dessa capa aqui extremamente conceitual e gótica que eu adoro, lá a Juntogawa não trouxe só música, ela trouxe muito mais, um conceito, uma história e uma mensagem. Ela queria falar das coisas que parece que ela não conseguia falar antes, por causa muito da sua repressão. Então a gente teve músicas muito impactantes para a época mesmo, e muito revolucionárias. Como, por exemplo, Tamahime-sama. Bacana essa música, né? Sabe do que ela fala? Vou traduzir a letra aqui para vocês. Essa música era uma grande metáfora ao ciclo menstrual. Juntogawa viu nessa oportunidade de falar da anatomia feminina e, de certa forma, tinha um paralelo muito grande com a imagem gótica da capa, né? A questão do inseto e da metamorfose como um todo, que é muito associado a esse ciclo, e ao mesmo tempo que ele ainda é muito tabu, e parece que muitas pessoas não falam sobre isso na mídia. Juntogawa foi lá e falou. Esse álbum marcou um mergulho profundo da Juntogawa em temas como transformação feminina, pressões sociais e uma imagética grotesca. Imagética essa que se correlacionava ao Eroguro. Eroguro é uma abreviação de Ero, Guru, Nansenso, que é um termo japonês que combina as palavras erótica, grotesco e nonsense, que remete muito ao absurdo e ao surreal. Essa estética surgiu no Japão há muito tempo, lá pelos anos 20 e 30, e especialmente na literatura e nas artes visuais, e depois se espalhou de outras formas para mídias como mangás, filmes, moda e música. É uma certa justaposição entre o sexo, o repulsível, o belo e o monstruoso, e a beleza humana com a deformação do próprio corpo. Brinca muito com body horror e outros elementos desse tipo. Nesse álbum mesmo, ela trouxe músicas que falavam sobre puberdade e fazia paralelos com a transformação do corpo, com a metamorfose de um inseto, sabe? Tinha toda uma questão da transição. A sua vibe musical flertava muito com o new wave, mas uma coisa punk ao mesmo tempo, e seus visuais em show remetiam muito a um anarquismo cultural, de certa forma. Já era visível logo no início que Juntogawa era essa pessoa. Ela era a pessoa certa para quebrar os tabus e falar realmente sobre os temas que precisavam ser falados. Ela participou de uma certa forma de um movimento feminista do Japão daquela época. Ela participou ativamente de discussões bem pesadas e ela realmente queria quebrar o que era o padrão do perfeitinho na televisão. E repito, isso pode ter muito a ver com a sua criação com seus pais. O próprio olhar da Jun, o próprio jeito que ela se portava, ela queria realmente mudar de certa forma algumas conversas. Ela queria que as coisas fossem abordadas. E isso se extrapolou um pouco de uma forma incrível em talvez uma de suas maiores músicas, que veio no álbum de 85, Suki Suki Daisuki. Suki Suki Daisuki talvez seja uma das músicas mais famosas da Juntogawa. Eu já vi vários edits de terror japonês usando essa música, muito relacionadas inclusive às yanderes, que em resumo são essas personagens que inicialmente parecem ter um interesse romântico em um outro personagem de um anime, mas aí ela começa a se revelar tendo uma fixação doentia, e aí ela se torna uma sociopata, e ela é capaz de tudo, violência, ela sente ciúme. Só aquelas personagens meio loucas, e mistura o termo yandero, que é estar doente, e derere, que significa apaixonada. Pois é, Suki Suki Daisuki virou mais ou menos uma música desse estilo, sabe? Porém, na época de sua concepção, Suki Suki Daisuki era uma música anti-idol. Ela era uma música que ela queria quebrar o patamar de ser uma coisa fofinha. O clipe dá pra ver bem isso. Ela se fantasia com umas roupas bem infantilizadas, como eram muito usadas as idols, né? As idols se vestiam dessa forma. E ela lá grita na música que vai te amar e te perseguir.
E é como se fosse uma paixão doentia e que ela te ama tanto que ela quer te matar. E a voz dela, talvez por ser fina, misturava muitos elementos do infantil, doce, puro, mas com grotesco e perturbador e anárquico punk. E ela ser esse ícone anti-idol só se tornou mais irônico quando ela fez um cover de Juju Nanasai, da Saori Minami, que também teve um cover pela Chisato Morita, que eu já falei em outros vídeos, que é uma música sobre a juventude, a beleza da juventude. Isso se torna muito irônico na voz da Jun Togawa. Houve músicas nessa época, por exemplo, onde ela narrava em primeira pessoa sobre ser uma robô e estava, de certa forma, servindo prazer humano. E essa música é bem perturbadora porque ela faz uma analogia muito real sobre o robô, na verdade, ser esse corpo que só pode ser utilizado para fins eróticos pelas pessoas e não pertencente a ela mesmo. Ou seja, uma grande metáfora a questão de como a sociedade, a indústria e a mídia usam e se apropriam do corpo feminino muito mais do que a pessoa que tem esse corpo. Ao longo de sua carreira, a arte de Jun Togawa foi marcada por uma rebelião constante contra as expectativas rígidas e postas a mulheres da sociedade japonesa. Essa desconstrução do arquétipo da idol a posicionou como uma figura feminista feroz, alguém que se recusava a se conformar, polarizando os tradicionalistas, mas inspirando profundamente aqueles que buscavam algo mais autêntico. O seu status de outsider, longe de isolá-la, atraiu uma base de fãs extremamente fiel. Embora rotulada como Fuji-chan, uma garota misteriosa, o seu estilo excêntrico, fazia com que as pessoas a rotulassem assim. O trabalho de Jun Togawa não era apenas enigmático, era um desafio direto a tudo que era familiar e confortável. Ela não era apenas provocativa, ela era brutal. As suas letras eram flechas contra a misoginia. Jun também cantou sobre solidão e prazer feminino. Temas até hoje muito tabus na mídia, sabe? Parece que tudo é voltado para o olhar masculino e ela não, ela cantava sobre o prazer feminino. E ela, de certa forma, era considerada louca. E isso, ela se apropriou desse termo, porque afinal a loucura se tornava uma grande arma sonora. E o momento que ela foi parar no mainstream foi de uma forma impressionante. Foi com um comercial. Ela fez uma campanha com a Toto, de um bidê. Pois é, ela faz um comercial mostrando que o papel não limpa tudo, e aí mostra essa torneirinha. E isso foi um fuzuê. Mas como essa imagem contrastamente da fofura, mas com uma coisa que era tabu de se falar sobre... Tem gente hoje em dia que é tabu falar de ir no banheiro, tá? Todo mundo vai no banheiro, tá? Pelo amor de Deus. Não vou usar outros termos pro YouTube não me cancelar. Mas a Jun fez esse comercial que era um mega tabu, sabe? E as pessoas começaram a criticar muito ela. Mas a situação era tão inesperada e tão incrível que a Jun Togawa se apropriou disso e ela adorava, basicamente. E lá no fim da década de 80, em 88, se eu não tô enganado, a Guernica voltou, o seu projeto. E eles duraram 1 ano. Parece que era o projeto que infelizmente era fadado a ir, voltar, ir, voltar e voltar. Só que a Guernica do final dos anos 80 ela era muito mais ousada e eu entendo o que aconteceu aí. Eles fizeram um show conceitual chamado Reescrevendo a História e eles passam por vários momentos bem tensos da história japonesa, se é que vocês entendem. Então, dá pra entender o que aconteceu aqui. E nessa época ela fez amizade com Susumu Hirasawa. Quem é Susumu Hirasawa? Ele não só era um compositor que trabalhou com a Jun Togawa, mas também ele fez trilhas sonoras para filmes do Satoshi Kon, e seu principal trabalho é para a trilha sonora do anime Berserk. Jun, na década de 90, continuou a incomodar, lançou algumas músicas como... Sim, isso é um cover da música Juletaxi. É, a música que a gente acabou conhecendo no Brasil como Voo de Táxi, da Angélica.
Mas ao mesmo tempo, a Jun começou a ser mais aceita, sabe? Tipo assim, as pessoas perceberam. Infelizmente, algumas pessoas trataram ela como chacota por muito tempo. Mas a Jun tinha uma voz incrível, não só cantando, mas a voz enquanto personalidade, enquanto o que ela deveria fazer. E então o Togawa continuou e continua experimentando muito em sua carreira. Em 2004, ela lançou o álbum Togawa's Fiction, que é uma mega experimentação de rock progressivo, eletropop. Além disso, lá por 2016, em comemoração aos seus 35 anos de carreira, ela lançou álbum com outras bandas, como a Vampilha. E seu último lançamento foi em 2022, junto com o Shinichi Yamaguchi, eles lançaram um álbum mega experimental de música. Então assim, ela continua sendo essa louca gênia da arte. E enfim, já tô me preparando aqui pra receber comentários do tipo, não coloca política nos teus vídeos. Eu recebi isso na época, mas eu gosto de falar da vida e o que esses artistas fazem. E a Jun Togawa, ela foi um ícone muito maior do que um padrãozinho, uma idol bonitinha, porque ela não queria ser isso, ela queria ser o oposto disso, ela queria incomodar. E é algo que muitos artistas ainda hoje parece que tem medo, porque eu acho muito engraçado como na década de 80 e 90 no Japão, tu teve algumas subversões bem interessantes, 70, 80, 90, já falei em alguns vídeos aqui, vários vídeos inclusive, na verdade, porque eu gosto dessa subversão, que depois se acomodou num conservadorismo muito grande japonês. A Jun Togawa era um grito e ela ainda é. Então a Jun Togawa ainda ter uma certa relevância, ter música voltando a ser trend, é incrível. Só é triste algumas pessoas não pararem e analisarem quem ela foi e que ícone incrível ela foi. Porque a Jun Togawa não virou um ícone mainstream tradicional, ela virou uma lenda cult. Ela influenciou diversos artistas, como a Shina Ringo, Saiko Omori e, obviamente, a Tarashi Gakko. E se você se incomodou com a Jun Togawa, eu acho que essa é a graça, porque ela nunca quis agradar. Ela quis inquietar. Em cada grito, cada performance teatral, cada letra grotesca, ela dizia, eu não sou uma boneca. Jun Togawa era chamada de louco, mas assim às vezes são chamadas pessoas à frente de seu tempo. Um ícone da música, da moda e da revolução. Ela rasgou a embalagem brilhante do pop e mostrou o que havia por baixo. Sangue, carne, grito e arte. Enfim, gente, queria muito fazer esse vídeo há um bom tempo. Eu postei recentemente um shorts aqui, que na verdade é um vídeo antigo de outra plataforma que eu postei, da Jun Togawa, há uns 2 ou 3 anos atrás. E aí eu queria expandir, eu achei que a Jun Togawa merecia um vídeo inteiro aqui. Já deixa aqui a sua música favorita dela e outros artistas que você quer que eu fale por aqui em breve. Além disso, 2 menções honrosas. Se você quiser saber mais sobre a Jun Togawa, eu vi um vídeo muito incrível da Salvia Rain, que é uma moça que fez em português aqui do YouTube Brasil, fez um vídeo sobre essa artista incrível. Ela explorou alguns pontos, alguns que eu falei no vídeo, outros não, que estão lá, então vão conferir o vídeo dela, é bem legal. E também o Foxy Red, que é um canal que serviu pra nós dois, inclusive, pelo que eu vi, ela também usou, que é um cara que traduziu as músicas da Jun Togawa, então muito obrigado. Enfim, isso ajudou muito na composição desse vídeo. No mais, já sabe, né? Like, se inscrevam, ativem o sininho, mande para os seus amigos, seja membro do canal, isso vai ajudar demais o meu projeto, ou também, se possível, mande um pix, isso vai ajudar demais esse projeto também, da forma que você puder. E é isso. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e até a próxima. Aí, fora!